Por aqui é hora de falar sobre o milho e a gente começa destacando o milho de primeira safra. Olha, enquanto a região centro-oeste do país, que é a maior região produtora de grãos do Brasil, produz o milho com maior produção, com maior volume na segunda safra, a região nordeste tem a sua produção concentrada na safra de verão. Na atual temporada, de acordo com a Conab, a região como um todo deve apresentar um leve recuo em relação à área plantada com milho na primeira safra do ciclo anterior. Isso deve acontecer em algumas localidades porque as áreas antes destinadas à soja, que no ciclo passado foram perdidas para o milho por conta do clima indevido para a oleaginosa, neste ano devem ser retomadas e com isso a área destinada ao milho em algumas regiões deve reduzir. Em outras deve ampliar, como acontece no estado da Bahia. Acompanhe comigo na sua tela agora qual que é a projeção da Conab para a área produtividade do milho e também produção na safra de verão do ciclo atual 16-17. Veja comigo então os números, mapa mostrando a região nordeste do país em destaque. A área plantada com milho na primeira safra deve ser de 1.853.000 hectares. O rendimento médio deve melhorar em relação ao ciclo anterior, vindo para 34,45 sacas. Apesar de ser bem mais baixo do que se vê em outras regiões do país, ainda assim indica uma melhora para a região nordeste. Com isso, a produção de milho na primeira safra deve totalizar 3.830.000 toneladas, uma melhora de 33,6% em relação ao ciclo anterior. Isso deve acontecer, é claro, se o clima colaborar. E é justamente o nordeste do país que vive, mais uma vez, um período de forte seca. E os telespectadores do Agricultura BR, nós temos forte audiência no Nordeste, temos muito orgulho disso, tem informado esse tipo de situação, áreas de produção realmente passando pela situação climática bem difícil, tendo estresse hídrico por falta de umidade no solo. O estado do Ceará, por exemplo, vive o pior ciclo dos últimos 5 anos, desde quando começou a se fazer mensurações em relação à umidade de solo e também às precipitações chuvosas. A Nadiara Pereira agora mostra como é que fica a previsão do tempo para o nordeste do país, principalmente para as áreas de produção e o que pode acontecer nos próximos períodos. A situação do Nordeste é bastante crítica porque, apesar do retorno das chuvas para alguns estados, essa chuva não tem sido abrangente e frequente. Então, grande parte da região ainda apresenta um enorme déficit hídrico. Toda esta área vermelha do mapa ainda apresenta índices de umidade no solo abaixo dos 10%. E a situação é ainda mais crítica para os reservatórios, porque a chuva tem ficado abaixo da média em grande parte da região desde o ano de 2012. Em muitos estados, esses últimos 5 anos refletem no pior período seco dos últimos 100 anos. É o caso do Ceará, por exemplo, que desde que iniciou as medições no estado, nunca teve um período tão seco. As medições no Ceará começaram em 1910 e neste gráfico aqui a gente pode acompanhar os períodos mais secos registrados no estado. Foi neste período aqui, entre 1951 a 1955, quando tivemos uma média de chuva anual muito baixa, em torno de 500 a 600 milímetros. Aqui também no período de 79 a 83, que também tivemos uma baixa grande na média de chuvas sobre o estado, mas o pior período ocorreu agora, entre 2012 e 2016, onde a média de chuva anual pouco passou dos 500 milímetros, então muito abaixo do que é esperado para o estado. Agora, para os próximos dias, há uma expectativa melhor. Finalmente, deve-se quebrar esse período seco, porque vai voltar a chover de uma forma mais abrangente e, principalmente, entre os meses de fevereiro e abril, são esperadas chuvas até acima da média para a faixa norte do Nordeste. Então, isso melhora as condições de alguns estados, como Maranhão, Piauí, Ceará, até o Rio Grande do Norte. No entanto, a mesma situação não é esperada mais ao sul, principalmente no interior da Bahia. A situação vai continuar crítica porque não são esperados volumes tão expressivos de água agora ao longo dos próximos meses. Para os próximos 5 dias, a gente já observa que a chuva está retornando com um pouco mais de intensidade para o oeste e norte da região. Então já é uma chuva que traz um alívio, principalmente aqui para o Maranhão, Piauí e Ceará. Nestas áreas chove de 30 a 50 milímetros agora nos próximos dias e ajuda pelo menos a encharcar o solo. Agora, sobre o interior da Bahia e boa parte aqui da faixa
faixa leste do Nordeste, previsão de pouca chuva. Até ocorrem algumas pancadas, mas de forma muito isolada e com baixo acumulado de chuva. Agora, durante o período entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, a chuva será um pouco mais abrangente, mas ainda assim os maiores volumes de água ficam concentrados principalmente aqui no oeste e norte da região. Mais uma vez, os estados mais beneficiados por essa chuva serão Maranhão, Piauí e partes do Ceará, que devem receber algo em torno de 50 milímetros na maior parte das localidades. E essa chuva deve persistir ao longo dos próximos períodos. Até pelo menos o dia 7 agora do mês de fevereiro, a chuva será mais intensa aqui, especialmente entre o Maranhão e Piauí, até mesmo no oeste da Bahia e algumas áreas do Ceará. O grande problema fica por conta da falta de chuva volumosa aqui sobre a metade leste da região. Isso inclui todo o interior da Bahia. A gente observa que tem previsão para alguns episódios de chuva, mas de forma muito isolada, com baixo acumulado, que são insuficientes para encharcar o solo e também para recuperar nível de reservatórios. Então, o que a gente espera agora para os próximos meses é uma condição melhor de chuvas, inclusive acima da média, mas principalmente aqui para partes do oeste e metade norte do Nordeste. Essa chuva deve se firmar ainda mais a partir da segunda quinzena do mês de fevereiro.